Então, sétimo ano, continuando falando sobre a Idade Média, mas agora a gente vai falar sobre a Baixa Idade Média. Nós introduzimos, né, lá no início, o início, né, da Idade Média, que foi a queda do Império Romano Ocidental e o início da Idade Média, os acontecimentos da Idade Média, a Era Feudal, né, que foi uma era bem forte durante esses 1000 anos que foram aí, né, da Idade Média. Ou Idade das Trevas, né, que alguns historiadores denominaram como Idade das Trevas, que eles dizem que durante esse período não teve produção, mas é um termo que está sendo desconstruído e que, na verdade, a Idade Média significou, né, muito para a nossa história de hoje, que é a história que nós estamos vivendo, a contemporânea, né? Essa sequência didática que a gente trabalha, ela tem lá seu sentido também. Não é só no sentido ruim, né? É um debate. Então, seguindo, né, nossa linha didática, agora a gente vai ver um pouco sobre a Baixa Idade Média, que foi o último material que eu enviei para vocês. Foi sobre a Baixa Idade Média, um texto muito bom, falando sobre como se deu a Baixa Idade Média, o que levou à Baixa Idade Média. Então, no caso, se teve a Baixa Idade Média, teve a Alta Idade Média. Então, quando nós estudamos o feudalismo, foi justamente o período da Alta Idade Média, foi quando ela teve, né, maior força. Lá, se vocês forem olhar o videozinho, vão ver, né, como foi que se caracterizou toda a era feudal dentro da Alta Idade Média. E essa Idade Média, ela vai caminhar até chegar ao ponto de ter que mudar, né, a situação como ela se dava. E aí vem, eis a questão da Baixa Idade Média. Então, como é que começa a Baixa Idade Média? A partir do crescimento da produção agrícola. Então, anteriormente, né, a produção agrícola não era tão bem sofisticada, não era tão bem evoluída, bem desenvolvida, como no período que já estava entrando na Baixa Idade Média. Então, essa característica do aprimoramento, da melhoria nas técnicas agrícolas, vai enfraquecer o sistema feudal. Porque agora nós não vamos ter só um sistema feudal, que era aquele, né, sistema do senhor, né, do suzerano, mais o vassalo. Então, essa realidade ela vai começar a mudar, né, frente a justamente a produção, né, o meio de produção do trabalho ele vai ser caracterizado de uma forma diferente. As pessoas vão começar a cansar daquela vida de servidão que viviam. E também é como eu disse, a questão do aprimoramento na agricultura. Então, vai aparecer novos meios, né, novas técnicas de produção agrícola, bem como novos objetos mais aprimorados, para se trabalhar na roça, para se trabalhar no campo. Então, na medida que vai aparecendo novos objetos para se trabalhar no campo, vamos dizer um exemplo, enxadas mais resistentes, né, arados mais resistentes, vai ajudar na produção. Hoje nós temos uma facilidade enorme de produção agrícola. Claro, quem tem dinheiro, né, para investir nas máquinas pesadas, mas nessa época ainda estava em processo. Então, na medida que esse processo de melhoria ia acontecendo, a produção agrícola também ia sendo aprimorada. Uma técnica importante de ser destacada nessa questão da produção agrícola, que vocês até têm na apostila, foi a questão da rotação trienal de culturas, né, da terra. Então, eles usavam, durante um período, eles dividiam a terra, né, em três partes. Aí, durante o período, eles usavam aquelas duas partes para a produção agrícola e a outra parte deixava descansando. Aí, depois, eles mudavam. Eles iam observando, né, o que é que produzia melhor naquela terra que já tinha sido usado, né, outro produto. Então, o que eles faziam isso, a produção ia melhorando, porque a terra ela precisa de um período de descanso, ela precisa, isso em ciência, né, já traz esses elementos que são importantes a gente entender do trabalho com a terra, não é? Que não é só usar, largar agrotóxico e todo ano, não. A terra ela precisa também de um descanso. E aí eles entenderam essa técnica e começaram a usar, né, essa medida, que foi a rotação trienal. Então, a trienal é como eu disse, era a divisão da terra em três partes. Duas partes, digamos lá, a parte A e B ficava sendo usada no cultivo agrícola, né, das diversas
dos diversos produtos, e a outra parte ficava descansando. Aí depois eles tiravam o produto de uma das partes, passava para aquela que estava descansando, aí aquela outra já ia descansar e assim segue. Então isso melhorou muito esse ponto, né, da agricultura. Consequentemente, com a melhoria da agricultura, produzindo-se mais alimentos, aí vem a questão das pessoas se alimentar bem, né? Vai produzir vários tipos de alimentos, as pessoas vão começar a comer bem, e aí você sabe, quando a gente come bem, então o nosso corpo funciona bem. E aí o nosso organismo ele vai produzir anticorpos, que ele vai começar a expulsar as doenças, né? Vai chegar uma determinada doença, um vírus, uma bactéria, mas como o nosso corpo vai estar munido dos alimentos, aí, né, das vitaminas, das proteínas, aí vai expulsar o corpo estranho, né? Aquilo que não é normal para o nosso corpo vai expulsar, que é a doença. Então, como as pessoas estavam trabalhando, estavam produzindo mais alimentos, estavam comendo melhor, a população começou a crescer. Então, houve o aumento populacional. Dentro da melhoria agrícola, houve o aumento populacional, porque as pessoas passaram a comer melhor, né? Então, passaram também a viver mais um pouco, porque a média de vida era muito baixa, baixíssima, né? Uma pessoa com 30 anos naquela época já estava bem velhinho, com um aspecto de 90 anos. Então as pessoas começaram a viver mais um pouco, a população começou a crescer mais, né? Foi nascendo mais e mais e mais pessoas, e aí nós tivemos esse aumento populacional. Dentro do crescimento populacional, vem junto as cidades, né? Aí vem aquelas cidades medievais, as primeiras cidades lá, né? Aliás, antes da era medieval, que foi a queda do Império Romano, né? Que as pessoas saíram da cidade e foram para o campo, os romanos, né? E a cidade de Roma foi invadida pelos povos germanos, que aí foi formado. Na verdade, o Império, né, romano foi invadido pelos germanos e foi formado aqueles reinos. Muita coisa mudou, né, na queda do Império Romano. E aí depois volta novamente a crescer essas cidades com o aumento da população. Então, como essas cidades começaram a crescer, muitas pessoas começaram a sair do campo para ir para as cidades. Então, cidades que não existia mais passaram a existir e outras cidades foram criadas. Novas cidades surgiram a partir desse crescimento populacional. O crescimento populacional fez, né, surgir cidades com muralhas, né? É uma característica da Idade Média, são as cidades com muralha, embora que também na Era Antiga nós temos cidades, tinha cidades com muralhas, né, como o Egito, que a gente estudou o ano passado, é um exemplo. Mas volta novamente, né, porque a muralha dá a ideia, né, de proteção, como também lá nos Hebreus, né, Jericó, protegido também por muralha, o reino de Ai, enfim. Então, isso que era na antiguidade, eles trazem ainda, né, para essa era que nós estamos estudando. Então, tanto as cidades que já tinham muralha, como as por fora, né, também cresceu as cidades, se desenvolveram, né, foram se desenvolvendo. Mesmo no campo, né, mas também tinha as cidades. E as pessoas iam para as cidades e nas cidades também começavam a trabalhar em outros meios, né? Como, por exemplo, o artesanato. O artesanato poderia ser feito na cidade e era um meio de trabalho, o artesanato. Só que o artesanato é uma forma de trabalho, né, de produção devagar, desacelerado. Que isso nós vamos estudar o ano que vem, né? A questão do meio de produção, do artesanato, da manufatura e maquinofatura, que a maquinofatura é o avançado. Mas o artesanato já era um meio de produção, já era um meio de angariar recursos, né? Meio econômico. E essa questão econômica é o que vai desarticular todo o sistema feudal daquela época. Bom, então aí surgem as cidades, aí onde entra mesmo na questão do mercado. Então, frente à produção, né? Ah, tá, agora estamos produzindo muito, então vamos montar um mercado. E aí surge um mercado, né, onde as pessoas vão comprar, né, os produtos, fazer troca, né? Teve uma época que tinha muito essa questão do escambo, que era troca, né, um produto pelo outro. Depois eles vão criar a moeda, dentro desse período, né, do mercado e as feiras, porque tinha as mercadorias, mas eles também
criaram o dia da feira. Então, até hoje nós temos o dia da feira nas nossas cidades. Como, por exemplo, Salgueiro e Cabrobó é dia de sábado. Terra Nova na quinta-feira. Parnamirim é na terça. Então, esse dia é o dia que reúne pessoas de várias localidades, né? Trazem todos os seus produtos para comercializar ali naquele local. Só que nessa época, a feira, né, ela acontecia a longo período, né? Digamos que de 6 em 6 meses, de 2 em 2 meses, depois de 15 em 15 dias. Hoje não, já acontece de 8 em 8 dias dentro das cidades. Mas antes, né, tinha um período mais longo para acontecer essas feiras. Então, as feiras que nós temos hoje nas nossas cidades é uma cultura que vem da Europa, né? Isso perpassa, né, os muros da Europa, né, europeu, e chega, né, ao mundo todo esse acontecimento. E a questão do comércio, mercadoria, já também acontecia em outras épocas, né? E vai se tornar mais evidente e forte aí, né, na Baixa Idade Média. Então, isso também é consequência da melhoria da agricultura. Aí a gente vê, né? A melhoria na produção agrícola, o crescimento populacional, o surgimento das cidades, né? O revigoramento das cidades, do comércio, né? Isso vai acontecer. Dentro das produções, nós vamos ter o ofício de trabalho. Então, dentro do ofício de trabalho, nós vamos ter o seguinte: no ofício de trabalho, nós vamos ter o mestre, né? Vamos ter os companheiros e os aprendizes. Isso aqui, como eu falei, aquela questão do artesanato, por exemplo, que é um meio de produção dentro da cidade. Então, o mestre de ofício, cabia a ele tanto administrar, vocês têm na apostila, né? Administrar o trabalho dos companheiros, dos companheiros e dos aprendizes. Então, o mestre ele ficava acompanhando, uma espécie de professor, digamos assim. Os companheiros eram trabalhadores especializados, né, preparados, que já tinham concluído o aprendizado do ofício. Então, eles sabiam o que é que iam fazer no ofício, digamos, de artesão. E eles também eram remunerados, né, já recebia um certo valor, né, ou uma feira, né, alimento pelo trabalho realizado. E os aprendizes, eles atuavam como estagiário, sem remuneração, e eram bem jovens, né, adolescentes, de 10 a 12 anos de idade. Que isso acontece até hoje, né, que é o estágio. Só que os estágios já são remunerados hoje, mas antes não. Antes o estágio, ele não acontecia de forma remunerada. Você vivenciava o estágio, aprendia. Aí quando você aprendia, estava preparado, aí você se tornava um companheiro. Aí esse companheiro já tem um salário. Então era organização, e essa organização ela vai ganhar espaço em toda, né, desenrolar da história no mundo. Pronto. Depois disso, nós temos outro fato importante, que é o poder da igreja. Então, a igreja católica, ela tinha um poder muito grande, e era assim um duelo ao mesmo tempo. De um lado vinha a igreja católica, apostólica romana, de um outro lado, lá no Oriente, que a gente nem entrou muito, mas a gente estudou já o assunto, né? No Oriente tinha a igreja ortodoxa, né? E havia duelo dessas igrejas, bem como outras e outras, né, entidades religiosas, que é tanto que houve vários concílios para chegar em determinado acordo. Um se posicionava de um jeito, outro se posicionava do outro, mas tinha um grande poder. A igreja, durante a Idade Média mesmo, uma pessoa só era coroada rei se o Papa fosse lá e colocasse a coroa, ou dissesse que é porque o poder é como assim, o Papa Deus na Terra. E era inquestionável esse poder. Só que aí, diante dos concílios, né, que aconteceu e tudo mais, a igreja ela mudou o seu posicionamento humano. Eu falo humano, não divino. Deus continua sendo Deus. O posicionamento de erro que muitos falam da igreja era humano, eram falhas humanas, e isso a gente vai encontrar em qualquer local, falhas humanas. Então, esse poder da igreja, como eu disse, era inquestionável, né? E havia também muito financiamento, né? A nobreza financiava, a nobreza também era só quem fazia parte do alto clero, né? Tipo de ser papa, de ser bispo. Também a formação sacerdotal não era tão boa, né? Não, deixava muito a desejar em relação aos tempos de hoje.
Só que isso, graças ao Concílio de Trento, né? Concílio de Trento, se eu não estiver enganado, né? Houve uma mudança radical e melhorou muito nesse sentido. Mas aí depois a gente vai chegar lá. Então a igreja construiu, né? A igreja construiu grandes prédios, grandes monumentos, muito bonitos, exuberantes, né? E isso custou muito. Pronto, faz parte até da arte isso, que é o estilo românico e o estilo gótico, né? São dois estilos. As igrejas de hoje, por exemplo, a igreja daqui da minha comunidade, Humães, é uma igreja do estilo gótico, né? Ela tem uma torre, né, elevadíssima, e essa torre, né, ela aponta para o céu e nós vamos entender ela como caminho para o céu. É uma ideia artística, também é uma ideia que outras pessoas podem ter, isso depende de cada um. A estilo românico, né, nós vamos encontrar muitas dessas igrejas do estilo românico na Bahia, que também, né, já foi adotado pelos próprios europeus. Aliás, é um estilo europeu que veio parar aqui no Brasil, que o país foi colonizado pelos europeus. Então, na Bahia, Recife, nós vamos encontrar muitas igrejas do estilo românico. Geralmente, né, as igrejas do estilo românico, ela tem um aspecto arredondado, né, ovulado, digamos assim, suas torres, né? E elas têm duas torres, geralmente. Tem a do meio mais baixa, né? E outra de um lado, outra do outro, né? Um aspecto ovulado, digamos assim. Essas igrejas do estilo românico, elas são muito antigas. Hoje, né, atualmente, usam mais o estilo gótico. É uma igreja, né, que sofreu até, que é histórico, né? São monumentos que a gente deve preservar, porque a história dos nossos antepassados, né? A nossa história está toda ligada, né, a esses acontecimentos do passado que traz para o presente. E a igreja lá na França, né, uma igreja de mais ou menos perto, já é quase milenar, ela tem quase 900 anos de história. A, a Catedral de Notre Dame, né, sofreu um incêndio e, assim, isso pra gente é como se fosse uma ferida aberta, né? Em relação ao nosso passado, por conta da preservação, da importância que a gente tem que dar. Ah, mas é só um monumento. Mas é um monumento que vai ficar como um legado, né? Para todas as gerações vindouras, né? Todos aqueles irão passar, mas ele vai ficar lá. Então aí a gente vê a supremacia da igreja, o poder que ela tinha, mas um poder que com o tempo, né, ele vai ser transformado, ele vai ser melhorado. Isso eu posso garantir. Depois a gente vai falar mais sobre a igreja quando entrarmos no Renascimento e na Reforma e Contra-Reforma, né? Sobre essa questão do poder. Aí vem, né, essa questão. Sim, outra coisa também ainda sobre a igreja é uma disputa que há que é chamado de escolástica, que é entre a fé e a razão. Alguns defendem que a fé e a razão não estão separados. Até porque nós temos dois, né, grandes expoentes, eu posso dizer assim, nesse sentido da fé e razão, como trata Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então, a igreja tem aí eles, né, como santos, nós temos como santos, e são santos, né, de sabedoria esplêndida, de inteligência, conhecimento, e traz pra gente razão e fé não dissociado, mas eles associam e traduz pra gente a grandeza das coisas, as coisas, elas passam a ter, o que a gente pensa que não tem explicação, tem uma explicação, à luz da fé e à luz da razão. Então, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né, eles são muito importantes e é bom a gente depois explorar mais, vocês podem pesquisar mais sobre eles e saber mais da história deles, né, em relação a essa questão do poder da igreja. Aí vem agora as cruzadas, que é um movimento organizado pela igreja, as cruzadas, que foi a reconquista da Terra Santa. Então, Jerusalém foi dominada pelos turcos. Eles dizem os árabes, os muçulmanos, mas na verdade foram os turcos. É porque a Turquia, os turcos, né, os turcos otomanos, assim chama, né, eles dominaram a Arábia, mas eles assimilaram a cultura árabe. Eles passaram a ser Islã, né, o islamismo. E aí eles pegar um islamismo extremo, né? Porque assim, a questão da religião islã não é uma religião
tenebrosa. Não, são as pessoas que distorcem tudo. Então, usaram isso, né, como domínio, né, de Jerusalém, a cidade santa, onde Jesus nasceu, onde Jesus foi crucificado, né, toda a história religiosa. E aí a Igreja Católica, né, revoltada com essa atitude, né, impedia que os fiéis fossem até lá. Então, isso, gente, já pegando ali o período de São Francisco de Assis. Se vocês puderem assistir o filme Francisco de Assis, vão ver como é interessante, porque já vai narrar esse período, né, de colapso da Idade Média, mas mostra também o poder da igreja, mostra também o outro lado da moeda, né, que é a religião islã, e mostra, né, caracteriza muito bem o período, né, com as obras que a gente vai encontrar, a forma que as pessoas se vestiam, as casas como eram construídas, como era a relação das pessoas. Então, o filme Francisco de Assis, ele é ótimo, recomendo para entender melhor, né, a questão da Idade Média. Pode assistir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, nunca vai ser demais esse filme. Sempre tem algo bom a saber. E nesse filme trata justamente sobre a questão das cruzadas e a participação de São Francisco de Assis, né? Ele era ele sabia dialogar, né? Tanto que ele chegou a dialogar com um dos caras lá, né? Que era um dos chefes, né? Do exército, né, dos islã, né, dos islamistas e tudo mais, e foi até colocado à prova, e na hora de ser colocado à prova, ele poupou São Francisco de Assis pela santidade e porque realmente era um homem de Deus. Bom, aí falando das cruzadas. Então, as cruzadas tinham objetivos, né? Não era só a reconquista da Terra Santa. Juntou-se uma multidão de pessoas, né, além da igreja, os nobres, as pessoas, a classe, né, popular, né, todo mundo se juntou para ir lá lutar. Chamava a cruzada porque o símbolo era a cruz, né, da batalha, né? Eles usavam a cruz como símbolo. Então, por isso que chamou as cruzadas. Aí veja só, além do objetivo religioso, interesses políticos e econômicos impulsionaram o movimento. Os nobres buscavam terras e riqueza nesse movimento. Então, todo mundo tinha um interesse. Então, não só era conquistar a Terra Santa, mas os nobres queriam terras e riquezas, que também interessava ao clero. Os trabalhadores pobres, então os pobres entram na briga, por quê? Porque buscavam melhores condições de vida. E os comerciantes, principalmente os de Gênova e Veneza, tinham interesse em controlar os portos do Oriente. Então veja aí a razão da briga, né, pela Terra Santa. Porque do movimento às cruzadas. Então não era um movimento só de cunho religioso, né? E é tanto que se deram mal. Não vou dizer que as cruzadas terminou no primeiro momento, vence, mas no primeiro momento, por quê? Porque o interesse das pessoas não era disseminar a fé, não era realmente tomar o território para que as pessoas pudessem ir lá cultuar, né, viver sua crença na questão de Cristo, não. O objetivo era riqueza, o objetivo era melhor condição de vida, o objetivo era mais terra. Então, isso a gente encontra no período das cruzadas. Gente, então, se torna um pouco longo porque o assunto é complexo, né? Muito grande esse assunto e eu estou tentando ser o mais breve possível. Aí, diante desses acontecimentos, diante do crescimento populacional e tudo, vem a crise. Crise não é novidade. O povo fala em crise, mas a crise acompanha. Desde a pré-história já existe crise, né? Desde que o mundo é mundo sempre existiu crise. O povo acha que crise é só de dinheiro, mas não, a crise que a gente fala é de alimento. Quando para de ter alimento, aí vem a crise. E essa crise ela pode ser decorrente de vários fatores. Bom, então, por exemplo, teve uma época que na Europa, depois de tudo isso, né, tá bom, a Europa ter evoluído, né, ter melhorado a agricultura, veio fome, veio peste e veio rebelião. A fome. O que foi que causou a fome? O que causou a fome lá foi a questão das colheitas, né, as fracas produções, né, as colheitas agrícolas, as chuvas, terreno sem nutriente. Então, olha só, não se pode produzir determinados produtos em períodos chuvosos. Não se pode produzir em terra que já está cansada, né? Sem nutriente, como eu falei anteriormente, e isso em ciência a gente consegue casar melhor o assunto. Então, tudo isso
A colheita agrícola, né, terrenos sem nutrientes, chuvas fortes, vai ocasionar uma queda na produção agrícola. Então, essa queda na produção agrícola vai levar o quê? A fome. Vai levar a fome. As pessoas vão passar fome, porque não vai ter mais o que comer. Os alimentos vão ser reduzidos. Agora, os ricos não vão passar. Então, como a gente tem uma população pobre muito grande, então é justamente essa população pobre que vai sofrer mais com a fome. Aí vem as pestes. Outra loucura. Foi mandado matar tudo que era de gato, porque botaram na cabeça que gato era negócio de bruxaria, de feitiçaria. Tá aí a história para contar. Enlouqueceu, foi um dos papas lá, Gregório alguma coisa, tinha que mandar matar todos os gatos porque era bruxaria. Beleza. Outro desequilíbrio ecológico. Vocês estão vendo, vão entender o que é a ação nossa frente ao ambiente. A gente sofre as consequências. Então, se a terra estava cansada, foi porque faltou outra melhoria no cultivo agrícola. Aquele trienal lá que eu falei já não estava mais servindo. Se estava chovendo muito, alguma coisa estava acontecendo já naquela época que deixou o tempo louco, né? Chovendo muito. E pragas, né? E tudo mais. O rato foi uma praga. E esse rato trouxe doença para o povo. Mas por que foi que essa peste, né? A peste negra matou muita gente na Europa? Porque mandaram matar os gatos. Os gatos fazem controle biológico porque gato come rato, né? Então, como tinha reduzido o número de gatos ou mataram tudo de gato que puderam, os ratos fizeram a festa. Os gatos saem e os ratos fazem a festa. Então começou os ratos a invadir, né, todas as cidades, né, e aí as pessoas começaram a contrair essa doença, né, frente à quantidade de ratos. Não entendiam exatamente por que era. Por quê? Porque foi uma alteração biológica. Porque se os gatos estivessem lá, os gatos estavam comendo rato. Então, essa doença talvez não tivesse desenvolvido. Mas aí, por essa ação, né, ignorante, a peste negra matou 1/3 da população. Pronto, né? Depois veio as revoltas populares. Aí as revoltas populares foi tudo frente a essa situação. E essas revoltas populares, elas também foram muito importantes para os dias de hoje, né? Até hoje existem revoltas populares. Aliás, bem menos em vista a naquela época. Então nós temos aí as rebeliões, né? Então, como assim essas revoltas? O contexto de fome, epidemias, guerras, somado aos tributos devidos, que deviam, né? Tanto à igreja como aos senhores, que a população mais fraca tinha que pagar, impeliu muitos camponeses a rebeliões. Então, os camponeses, a classe maior, como era a classe mais atingida, ela se revoltou com a atitude da nobreza, com a atitude do clero. Chega! E aí eles começaram a se revoltar, né? A fazer várias rebeliões populares. Rebeliões populares não se restringiam na Europa continental. Em 1381, uma revolta aglutinada de trabalhadores do campo das cidades explodiu na Inglaterra, na Europa. Foi um funaré, né, de revolta por conta dessas atitudes, né, dos poderosos. E aí, é claro que essas revoltas, gente, vai ser reprimida. Tanto a nobreza como a igreja, né, vai conseguir reprimir essas revoltas ao máximo que pode. Então, as revoltas é mediante a esses acontecimentos que estava tendo, né, lá na Europa. Medo da morte. As pessoas já começaram logo também a ter, mesmo morrendo, mesmo tudo, mas começaram a ter medo da morte durante esse período. E aí vem, consequentemente, o fim da era feudal. Então, o feudalismo ele vai começar a ter fim com o desenvolvimento comercial, que foi uma coisa que eu ainda não destaquei. Então, desenvolvimento comercial, as técnicas de embarcações, né, vai possibilitar a navegação. Então, a navegação vai permitir que o comércio seja feito com outros territórios. Serão encontrados novos territórios que a gente vai ver ainda, né, este ano, nesse caminhar, a chegada dos portugueses aqui na América, né?
que foi nessas rotas comerciais de buscar na Índia, né, produtos, porque antes era mais terrestre. Aí eles queriam, os europeus, né, os territórios europeus que estavam em formação, os países, eles queriam competir de forma que o outro não soubesse o que é que o outro estava fazendo. Aí vão ter que desenvolver a técnica das navegações, né, para não ser só terrestre, né, que a Europa e a Ásia são, dá para, né, territorialmente atravessar. E já os outros, né, continentes, têm que desenvolver uma técnica de embarcação, né, marítima. Talvez nesse período, até na África desse para conseguir chegar, não sei, né? Por conta como diz, da movimentação das placas tectônicas, né? Os continentes eles vão se separando devagarzinho, né? Vão ficando distantes um do outro. Hoje, ainda, né? A Europa e a Ásia, eles são ligados. O que divide os dois é o Monte Urais. Mas pode ser que um dia haja, né, um rompimento. Não sei se é uma questão natural e nada, nenhum cientista vai conseguir dar essa resposta, porque, aliás, eles podem dar a resposta que vai acontecer, mas ninguém sabe quando, nem que dia, nem que mês, porque depende da ação do planeta. Então, vai finalizar, né, o feudalismo, e com o feudalismo finalizando, vai surgir, né, uma nova realidade, que vai, nesse meio aí, né, de comerciante, vai surgir a burguesia. Antes, os burgos, né, burguês era aquele que morava nas cidades, né, que as cidades eram chamadas de burgos. Então, quem morava nas cidades era o burguês. Essa nomenclatura ela vai ser modificada ao longo do tempo. Hoje nós chamamos burguês aquele que é rico, aquele que tem posse, aquele que tem dinheiro. Mas nessa época, os detentores do poder econômico e tudo era a nobreza e a igreja, né? Então, essa questão de burgos, né, de burguês, ela está ascendendo. E ela vai ascender justamente com a questão capitalista. Então, o capitalismo ele vai tá se desenvolvendo aos poucos. A gente ainda não denomina capitalismo, mas estamos caminhando para isso, porque o que vai eclodir de fato o capitalismo nada mais vai ser do que a Revolução Industrial, que isso é assunto para o ano que vem. Só que aqui a gente já tem uma mudança na história. Então, se é fim do feudalismo, estamos finalizando a Idade Média e entrando na Era Moderna. Então, quando a gente for estudar o Renascimento, a reforma contra a reforma, então nós já vamos ter aí o surgimento, né, de uma nova era na história, né? A libertação do período feudal, né, que vai ficando para trás. Porque dentro do feudalismo já tinha, no próprio feudalismo já tem características capitalistas, que é o meio de produção, o capitalismo é um meio de produção. E na medida que evolui o meio de produção, então a